Aleluia. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início ao nosso culto de ensinamento da palavra e na obra do Senhor, sempre é bom começarmos qualquer trabalho com oração, pedindo ao Senhor as bênçãos do céu e que o Espírito Santo ele venha tomar o primeiro lugar, aqui na minha vida, aí no seu coração, que está ouvindo a palavra do Senhor nesta noite, e que tudo seja realizado para a glória e louvor do Senhor. Então nós vamos orar nesse momento, logo após a missionária Laura estará louvando com um hino da harpa cristã, e nós vamos dar sequência ao nosso culto. Convido você para estar orando, você que está em casa também para estar orando, convide a sua família, pegue sua Bíblia, faça as suas anotações, e temos a certeza que o Senhor, mais uma vez, estará abençoando a nossa vida. Senhor Deus, Pai bendito, querido e amado, obrigado, Senhor, por essa semana, obrigado, Senhor, pelos livramentos que Tu concedeu ao Teu povo, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque Tu tens nos sustentado em pé. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo que Tu realizaste e tudo aquilo, Senhor, que nós nem tomamos conhecimento, mas Tu tens trabalhado ao nosso favor. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Tu és maravilhoso. Queremos, Senhor, nesta noite, como igreja do Senhor Jesus, render-lhe glória, louvor, Senhor, e adoração. Ó Pai, toma o primeiro lugar. E nesta noite, Senhor, mais uma vez, Tu venha falar ao Teu povo através da minha vida. Todo impedimento joga por terra, todo embaraço. Senhor, tudo aquilo que o inimigo venha tentar atrapalhar, meu Deus, joga por terra. Prepare os nossos corações, Senhor. Que o nosso coração nesta noite, mais uma vez, venha ser uma terra fértil, Senhor, para que a Tua palavra seja semeada. E o Espírito Santo, Senhor, venha regar. E que a Tua palavra venha gerar fruto em nossas vidas. Abençoe, Senhor, cada família. Que nesse momento se reúne, Senhor, para cultuar a Ti, Senhor. Sabemos que Tu é o Deus, Senhor, que está aqui, e Tu é o mesmo Deus que está em cada lar, Senhor. O meu Deus, na vida de cada um dos Teus filhos. Deus, nós queremos Te louvar e Te dizer, Senhor, que nós estamos muito alegres de poder, Senhor, nos reunir como igreja e oferecer a Ti cultos em ações e graças, Senhor. Meu Deus, receba o louvor. Receba, Senhor, porque é para Ti. Se nesta noite alguém encontra-se enfermo, oh Deus, queremos Te pedir, Senhor, cura, Senhor. Nós temos fé, Senhor, que pelo poder da oração, meu Deus, clamando a Ti por uma cura, nós cremos, Senhor, que Tu venha curar. Te pedimos, Senhor, pelos familiares do Teu servo evangelista Sérgio e obreira Cleia, meu Deus, que perderam um ente querido, Senhor, e pedimos o Espírito Santo que venha estar trabalhando nessas famílias, Senhor, nos corações enlutados, Senhor, meu Deus, que eles possam sentir o consolo que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Então os visita nesse momento, aonde eles estiverem, Senhor, trabalhe em cada coração, em cada mente. Remove, Senhor, o desespero, Senhor, que muitas das vezes tenta tomar conta dos corações. E Espírito Santo, os consola nesta noite. Os Teus filhos que ainda estão a caminho, te pedimos que Tu venha trazer em paz, traga-os em segurança. E como a igreja do Senhor, estaremos nesta noite, Senhor, aprendendo mais de Ti. Te oramos, Senhor, te agradecemos e declaramos a vitória do Teu povo, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se assentar.
Glória a Deus. Salve a amada igreja, paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Vamos agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu. Vamos abrir a nossa harpa lá no hino 243 da harpa cristã. Você que está em casa, vamos louvar junto. Aleluia. Este culto de ensino, doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace para ouvir o que nos for dado. Aleluia! Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo. Fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Ó, não tarde, pois desejamos que pureza em nós, aleluia, abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso campo e da vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave e no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, antes de lermos a palavra, você pode ficar sentado. Peço que você, nesse momento, feche os teus olhos e nós vamos fazer uma oração de apresentação da nossa nação brasileira. E eu creio que nesse momento da oração, o Espírito Santo vai direcionar os nossos irmãos. O Espírito Santo do Senhor, Ele sabe o que a nossa nação precisa. E nós que estamos ligados em Cristo, é a videira, é aquela que dá vida. E sabemos que o Espírito Santo, Ele nos ensina a orar. E é através dessa oração, deste clamor, nós vamos estar orando. Deus vai estar direcionando nessa oração, cada um dos nossos irmãos. E saiba que quando você estiver orando aí, no seu cantinho, onde você está, você também que está na sua casa, essa tua intercessão, o Senhor estará trabalhando neste momento, nesta hora. Amém? Senhor, mais uma vez entramos na tua presença. O teu povo se reúne em oração. Sabemos, ó Deus, que tu tens colocado à nossa disposição essa infalível ferramenta espiritual, que é conversar contigo, Deus. É dialogar, Senhor. E sabemos, Deus, que através do nosso clamor,
da oração que nesse momento, Deus, esse ministério, ele tem levantado, apresentando a Ti, Senhor, o Brasil, a nação brasileira, Senhor, junto com todos, Senhor, os estados que compõem essa grande nação. Deus, Tu sabes os projetos do adversário, Senhor, contra esta nação. Tu bem, Senhor, sabe o desejo, Senhor, que o inimigo da nossa alma tem para com esta nação. Meu Deus, mas nada pode ficar escondido, nada pode ficar em oculto quando um povo se levanta para orar. O inimigo não pode vencer e prevalecer quando, Senhor, um povo, Senhor, intercede, clama a Ti, Senhor. E nós declaramos que Tu é o Deus da nossa nação. Senhor, nesta terra, nesta nação, existe um povo, Senhor, que não se dobrou ao pecado. Existe um povo, Pai, que tem as suas vidas transformadas. Um povo, Senhor, que valoriza a Tua palavra. Um povo que valoriza os bons princípios. Os princípios familiares, Senhor. O casamento. Meu Deus, o moral, Senhor. Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a união. Então joga por terra. Porque, Senhor, Tu veio para, Senhor, remover, aniquilar, Senhor, meu Deus, toda a ação do adversário contra a vida da humanidade. Alguns, Senhor, insistem em andarem, Senhor, em caminhos tortuosos. Mas cremos, Senhor, que Tu tens trabalhado em cada coração. Então trabalha em prol da nossa nação. Visita, Senhor, nesse momento o Congresso Nacional, com todas aquelas pessoas que lá adentram diariamente. E muitas das vezes, Senhor, o destino de uma nação, Senhor, estão sendo votados ali por homens comuns, a qual a Bíblia nos ensina, Senhor, a nós obedecermos e orar. Então nós estamos orando por essas mentes, Senhor, que Tu venha libertar essas mentes da maldade, que toda lei injusta, Senhor, ela venha ser jogada por terra, que toda ação que está sendo arquitetada no oculto, no escondido, meu Deus, Tu venha trazer a luz, porque a Tua palavra diz: não há nada em oculto que há de ser revelado, e nem, Senhor, encoberto que há de ser descoberto. Portanto, todas as coisas estão nuas, patentes aos Teus olhos. Então, Senhor, todas essas injustiças traz à luz. Todo plano maligno, todo projeto do inferno, meu Deus, joga por terra. Meu Deus, Tu jamais despreza a oração de um povo, Senhor. Um povo Teu, um povo que chama pelo Teu nome. Então, Senhor, abençoa, em nome de Jesus. Senhor, os deputados federais, senadores, oh meu Deus, o Supremo Tribunal Federal, cada poder, Senhor, seja ele o executivo, legislativo e o judiciário, meu Deus, vai trabalhando, Senhor, porque o justo, ele não vai pagar pelo erro dos ímpios. Então, Senhor, nos socorre, nos ajuda, e nós clamamos, Senhor, a Ti, em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos ler a palavra. Você que pode ficar em pé, fique. Lucas capítulo 22, versículo de número 31 ao 34. Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 34. Vou ler e a igreja acompanha, tá? Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres,
confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Amém? A igreja pode se assentar. Já oramos no início pela palavra, para que o Senhor venha trabalhar. E o culto de ensinamento desta noite, ele tem por título: Por que as pessoas não se convertem? Então ele vem como uma pergunta, tá? Por que as pessoas não se convertem? Ou também, por que as pessoas não conseguiram se converter? Amém? Se você quiser, anote aí. Por que existem pessoas que não se convertem? Tá? E a palavra do Senhor, já no texto inicial, na palavra oficial, Jesus, ele conversando com Pedro, que era um dos discípulos bem chegados de Jesus. Olha aí, um discípulo que andava com Cristo, um discípulo que viu o Senhor operar alguns milagres, era bem próximo, tinha intimidade com o Senhor Jesus, e andando com Jesus há algum tempo, Jesus, ele fala para ele a necessidade de ele se converter. Pedro, quando tu se converteres, tu confirmas ao teu irmão. Então, Jesus, ele entendia a característica de Pedro. De maneira nenhuma, irmão obreiro Jorge, o Senhor Jesus desprezou Pedro. Mandou Pedro embora. Pedro, tu está andando comigo, só que tu não se converte. Não, ele orou ao Pai para que o diabo não viesse, né? Ou seja, de uma certa forma, parar a caminhada de Pedro. Ele não estava pronto para receber uma investida do adversário. E Jesus intercedeu pela vida dele. E é o que a igreja faz. A igreja intercede pela vida dos pecadores. A igreja intercede pelas vidas das pessoas. Ou seja, naquele momento, naquele encontro, Jesus falou: Pedro, eu estou orando, em outras palavras, eu estou orando pela tua vida. Mas ele não precisou dizer para Pedro que estava orando. Ele falou naquele momento. E a igreja, ela tem esse papel fundamental: orar pela vida daquelas pessoas que precisam se converter. Mas você ora, você não precisa ficar dizendo que você está orando, mas você está clamando. Você está clamando. E chega numa ocasião que Jesus fala: ó, você precisa se converter. E aí? Jesus só ficou na oração, ele só intercedeu? Não, ele disse: Pedro, você precisa se converter. Jesus foi bem objetivo e claro com Pedro. E aí Pedro falou, ainda não recebendo isso, ou seja, ele tentou se justificar: não, ó, eu estou contigo, ou seja, eu faço parte da igreja, eu estou contigo, até a minha vida eu dou a ti, vou para a prisão. Aí ele falou: Pedro, na verdade, a tua falta de conversão vai fazer com que tu me negues. Obrigado, diaconisa. Vai fazer com que tu venha me negar ainda hoje 3 vezes. Olha só, muitas das vezes, sabe por que não acontece a conversão? Sabe por quê? E é o tópico 1 aqui do nosso culto de ensinamento: porque as pessoas ainda continuam namorando com o pecado. Ou seja, continua flertando com o pecado. O pecado, ele é agradável aos olhos, aos ouvidos. O pecado, muitas das vezes, ele preenche a vida da pessoa, e muitos já se conformaram com isso. Eu tenho certeza que o pecado, algo que estava na vida de Pedro, irmão, se tornou algo comum, ao ponto de ele ouvir do Senhor e ainda tentar se justificar. Por que as pessoas não se convertem? Porque continuam flertando
flertando, namorando com o pecado. O pecado, irmão, é tudo aquilo que é contrário à palavra. E nós precisamos, de uma forma bem clara, bem objetiva, abominar o pecado. Que a Bíblia diz que ele está bem perto de nós. O pecado que tão de perto nos rodeia. Então, nós não podemos deixar de maneira nenhuma ele dominar a nossa mente e o nosso coração. Nós não podemos continuar namorando com o pecado. E a Bíblia, ela faz referência a muitas classes de pecado. Sim ou não? A palavra de Deus é, na verdade, a nossa bússola, aquilo que nos orienta a andar no caminho certo. Então, é como se fosse, irmão, vamos fazer uma comparação, um campo bem longo e bem extenso, onde existe muitas bombas ou minas escondidas, esperando para nos destruir. Porque é isso que o inimigo faz. No combate, o inimigo, ele vai minar um campo grande, esperando que o exército ali passe e muitos venham o quê? Morrerem. Mas, se está tudo sendo mapeado, existem ali algumas pessoas que vão na frente, vão mapeando e passa com o aparelho e vai marcando, olha, aqui você não pisa, ou seja, vai marcando com bandeirolas aonde tem alguma coisa perigosa. E assim o Senhor Jesus, ele fez por nós. E aí ele veio a este mundo e ele administrou a sua palavra e ali enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje, na nossa vida, ele é aquele que vai sinalizar aquilo que é errado, aquilo que é pecado, de forma com que eu e você, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, não venha, irmão, estar em comunhão com o pecado. Então, as pessoas não se convertem hoje porque querem continuar flertando com o pecado. E aí muitos pagam preço. Porque, irmão, nós não podemos nos conformar, sabe? De já estar um bom tempo na casa do Senhor e ainda viver pecando. Isso não pode, de maneira nenhuma. Nós não somos nova criatura, sim ou não? Deus fez tudo novo na nossa vida ou não fez? Então, querido, o pecado não pode mais nos dominar, a não ser que o ser humano faça a opção de continuar ligado ao pecado. Porque se o Espírito Santo entrou na nossa vida, essa pessoa não pode ficar mais na prática do pecado. Mas flertar, namorar o pecado, isso é a atitude de quem não se converteu. E aí vai dizer, não, mas eu estou tão bem. Estou bem. Não, eu estou bem. Aqui Pedro falou, não, eu estou bem, Jesus. Eu vou contigo até a prisão e até a morte. E muitos, irmão, vivendo na vida de pecado, liberam palavras. Não, mas eu ainda faço a obra. Não, eu ainda prego, ensino, e evangelizo, e faço isso e faço aquilo. Mas está flertando com o pecado, está namorando com o pecado. Sabe o que é isso? É a condição de quem não se converteu. Não se converteu. Vamos para o tópico 2? Vamos? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo 4, 10. 2 Timóteo. Segunda Timóteo 4,10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Vamos até aí a parte A. Porque Demas me desamparou, amando o quê?
Paulo está dizendo que um dos seus discípulos desamparou, por quê, irmão? Amou o presente século. Sabe por que as pessoas não se convertem? Amam mais as coisas da terra do que do céu. Entendeu aí, irmã Cassiane? Entendeu, Mateus? Entendeu, Vicente? As pessoas não se convertem porque amam mais as coisas da terra, irmã Laurinha, do que as coisas do céu. Aonde está o teu coração, estará também o teu tesouro. Enquanto o ser humano não entender que, como cidadão do céu, a nossa aliança, a nossa ligação está com o céu. Aqui somos peregrinos, estamos de passagem. Trabalhamos, constituímos família, estudamos, conquistamos, mas nossa vida não pode estar presa às coisas materiais, às coisas terrenas. Entendeu aí, Benhu? Então, não há conversão na vida de uma pessoa quando esta pessoa ama mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Quando, de vez de eu reservar um tempo para orar, para buscar a face do Senhor, e isso, diaconisa Eurília, faz com que a gente cresça espiritualmente, sim ou não? Sim. Faz com que nós venhamos receber poder do Senhor, é isso, missionária Kátia? Oração, eu recebo poder, a igreja recebe poder. É um diálogo com o Senhor, você ora, você fala, espera, Deus fala contigo, o Espírito Santo te envolve, você sente aquela presença maravilhosa, e aí você vai dando importância às coisas do céu. Mas quando o ser humano, ele não se converteu, não existe oração na vida dele. Não existe palavra na vida dele, não existe momento de intimidade. Por quê? Porque todo o seu tempo estão sendo investido nas redes sociais, na televisão. Se hoje, irmão, você pudesse pegar, nesse momento, o Espírito Santo nos chamar e colocar para nós assim, como é que foi o teu dia, desde o momento que você acordou até o momento que você chegou aqui na minha casa. Faça a sua lista de atividade e veja quantos por cento foi investido na vida espiritual e quantos por cento foram investidos nas coisas terrenas. Talvez nós iremos nos envergonhar em ver que a nossa porcentagem nas coisas espirituais foram mínimas ou talvez nem teve. Talvez, irmãos, para algumas pessoas, o único momento de que se pegou na Bíblia, talvez foi quando? Agora, na leitura oficial. Talvez o único momento que se conversou com o Senhor foi quando chegamos na igreja. E talvez nem oremos, talvez só na oração, na hora da oração inicial. E aí eu me pergunto, como que pode haver, irmão, uma conversão se as pessoas valorizam mais, amam mais as coisas da terra do que as coisas do céu? Porque as coisas do céu, na verdade, missionária Laura, para muitos é loucura. As coisas do céu é loucura. Que existe um Deus, que Jesus está no céu, que os anjos o adoram, que existem os querubins, os serafins, os anjos que guerreiam, que são ministradores dos santos. Humanamente, é impossível o ser humano, pela sua capacidade, entender isso. Mas quando nós verdadeiramente somos cristãos convertidos, e investimos na nossa vida com as coisas do céu, o Espírito Santo ele traz revelação. O Espírito Santo ele vai edificando e firmando a nossa fé, de forma que você não tem mais dúvida.
que você reconhece a grandeza de Deus. E nós reconhecemos a pessoa de Cristo como nosso Salvador. Sabemos que temos uma aliança com Ele, e essa aliança hoje se manifesta na comunhão que temos com o Espírito Santo. A nossa vida está ligada nas coisas do céu, mas nós estamos aqui na terra. Então por que não há conversão? Por que as pessoas passam-se tempo e continuam com os mesmos problemas pecaminosos? Porque não consegue, irmão. Não dá valor às coisas espirituais. Ou seja, irmãos, eu olho para a igreja aqui e tem alguns bancos vazios. Aí eu pergunto, onde está o ministério Deus Conosco? Mas muitas das vezes estamos diante de um jornal nacional, Jornal da Record, recebendo alimento de terror. Recebendo alimento de terror. Aí eu pergunto, como eu vou crescer espiritualmente? Como eu vou me fortalecer? Sabemos que existem pessoas que estão enfermas, pessoas que são idosos, pessoas com problemas de saúde que não podem vir. Mas aonde estão aqueles que trabalharam hoje, mas não conseguiram chegar ao culto? Aonde estão aqueles irmãos que têm a sua vida normal, mas não conseguem separar um momento para receber a palavra do Senhor e se fortalecer? Aonde estão? Aí quando se desviam, a culpa é de quem? Sabe de quem? Irmão Fábio, da igreja. A culpa é do pastor que não foi buscar, porque o pastor não tem nenhum amor pelas ovelhas, tadinho. Não diz que o pastor quem é atrás da ovelha? Mas aí a carga sempre é essa, né? O pastor que é o culpado, o pastor é que não presta, o pastor é que é insensível, o pastor... Tudo é culpa do pastor. Mas o pastor, ele está aí, muitos, eu não estou dizendo, estou falando, os pastores estão aí trabalhando aí, irmãos, sem parar. Alguns até perderam a sua vida, mas pelo amor ao Evangelho do Senhor. Estão aí se desdobrando e visitando e fazendo. Mas aonde estão as ovelhas? Não há valorização para com as coisas espirituais. Não há valorização para com as coisas do céu. As pessoas não se convertem porque continuam amando muito mais as coisas da terra. As coisas da terra, aquilo que alimenta o quê? Alimenta a carne. Mas eu preciso alimentar o meu espírito, irmão. Se a igreja não buscar o seu fortalecimento, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente precisa ser claro, objetivo e conciso. Não vão suportar as coisas que virão pela frente. Por que a igreja primitiva, ela suportou a perseguição, suportou ver os seus irmãos sendo mortos, sendo presos? Por que a igreja primitiva, por que elas suportaram tudo isso e hoje nós fomos alcançados por esse? Por quê? Como é que era o perfil da igreja primitiva? Irmão, eles viam os inimigos, mas eles não paravam. Sabiam que poderiam ser mortos, mas eles não paravam. Falamos na semana passada sobre o poder da oração, que Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração. Aí eu pergunto, onde está a igreja? Eu falei, em nome de Jesus, por 2 sexta-feiras, o que não é igreja e o que é igreja. E nós aprendemos que a igreja somos nós. Onde está a igreja? Estamos prontos para sofrer alguma perseguição? Não. Não estamos passando por nada, está todo mundo acuado. O adversário tem colocado medo. Aí, muitas das vezes, quando ouvimos uma mensagem ou até pregamos a israelita fraco, não confiam em Deus por tudo que Deus fez com ele, mas eles não confiam. Havia lá um gigante, estavam lá
O exército amedrontado, parado, tudo triste, e o adversário estava fazendo o quê? Afrontando. É o que o diabo está fazendo hoje, botando os crentes, que eles estão tudo preso dentro de casa. O gigante hoje, ele se mostra na história como algo invisível. E aí, cadê? Eu vou, não falamos isso, eu vou em ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Cadê? Aonde está? Mas eu vou, quantas das vezes as pessoas pregaram, quantos falaram, glória a Deus, mas cadê agora? É muito fácil falar, irmão, quando a gente lê aqui, mas não vive. Que Davi chegou lá, mas eu vou em ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí é mistério, fala e profetiza e fala, mas cadê agora a igreja? Onde está a igreja? Será se a mão do Senhor está encolhida e que não pode nos abençoar e nos proteger? Será se os ouvidos do Senhor estão tapados? Onde está a igreja? Sabe o que é isso? Porque não há conversão? Porque as pessoas estão amando mais a terra do que o céu. Querido, quero te dizer uma coisa. Seria impossível. Esse vírus que está por aí, se existe ou não existe, não quero entrar em mérito nenhum, em morreu, quem não morreu, que é só Deus para saber. É só Deus. Seria impossível nós não sermos contaminados. Deu para você entender isso aí ou não? Impossível. Seria impossível. A gente está comendo ou não está? Ou tem alguém aí que está sem comer? Pega o saco de mercado, vem com pão da padaria, os negócios que põem lá da luz, da água, do telefone. Podia vir um vírus, está ali, ué. Irmão, se Deus não guardar a nossa vida, é impossível, irmão. O diabo, ele não trabalhar para tentar destruir a nossa vida. Então, eu confio ou não confio. Nós estamos fazendo o que tem que ser feito. Usamos máscara, está todo mundo aqui de máscara. Passamos o álcool em gel que está ali, lavamos a nossa mão. Quando acaba aqui, ninguém está se abraçando, com mais que nós queremos. E é o nosso costume. Não, a gente está fazendo tudo direitinho. Está todo mundo separadinho, só as famílias estão sentadas junto. Quando não é a família, estamos fazendo tudo que é para nós fazermos. Mas a gente precisa acordar. Uma igreja convertida é uma igreja que confia no Senhor. Tópico 3. Por que existem pessoas que não se converteram? Vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Nós vamos ver aqui. A palavra de Deus é bom, porque não tem como a gente ir contra a palavra. Olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém? Sabe por que as pessoas não se convertem? Porque não meditam na palavra. Não medita. Ou seja, não dão valor ao que é primordial à nossa conversão. Ei, queridos, a palavra de Deus, ela é primordial à nossa conversão. E aqui está dizendo, né? Josué recebe esta palavra, dizendo que, Moisés disse para ele, né? Olha, não aparte da tua boca o livro desta. Medita nele de dia e de noite, com que objetivo? Para que tenhas cuidado de fazer tudo. Olha aí, Então, Moisés está dizendo assim, Josué, você meditando na palavra, meditando na lei do Senhor, esse ensinamento vai fazer com que a tua vida seja conduzida em tudo. Então eu percebo aqui, Emily, que sem a palavra não há conversão. Eu percebo aqui, irmão Isaac, irmã Emily,
que sem a palavra não tem como nós andarmos conforme o desejo do Senhor. É só pela palavra. Então por que não há conversão na vida de algumas pessoas? Porque não amam a palavra. Existem pessoas que você pegar a Bíblia aqui, abre aí em Naum. Irmão, eu estou dizendo pessoas com tempo de igreja. Não sabe aonde está o Naum. Vai ficar até rindo para você, achando que não tem Naum na Bíblia. Zofonias. Sabe por quê, irmão? Não medita na palavra. Existem pessoas com 10, 15, 20 que não conseguiram nem ler pelo menos uma vez a Bíblia, irmão. Irmão, eu quero dizer, isso é uma grande vergonha para a igreja. Mas isso são atitudes de pessoas que não são convertidas. Não são. Nós precisamos meditar na palavra, porque a palavra é o nosso alimento. João 8,32, o que diz? Conhecereis, a verdade vos libertará. Quer ser convertido? Precisamos meditar na palavra. A palavra traz conversão. A palavra é primordial para que haja conversão na vida. Por quê? Porque a pessoa estava nas trevas, estava andando errante, ovelha perdida, mas o Senhor chamou e deu a palavra. Agora nós vamos andar conforme a palavra. O homem escolhe alguns caminhos, só que o Senhor traça para o ser humano o caminho certo, é um caminho reto. Está dando para você entender aí, irmão? Nós estamos falando de conversão, de como eu vou alcançar a conversão. Agora ninguém é obrigado a seguir. É obrigado? Deus obriga alguém? Não. Se eu acho importante se converter, eu vou fazer. Pedro precisava ter sido ele negar a Cristo. Pedro precisava passar por aquela situação tão terrível. Diz que ele chorou, irmão, ele chorou amargamente. Ele se decepcionou, eu creio que ele se decepcionou com ele e disse: eu poderia ter aproveitado aquela oportunidade que Jesus falou que eu não era convertido e conversar com ele e abrir o coração para Jesus. Mas aí o ser humano insiste em dar desculpa, insiste em cobrir o erro, a falha, o pecado. E a Bíblia é clara: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Porém, aquele que confessa e deixa, é isso, não é, irmão? Então você entende que é possível deixar uma vida de pecado? Se eu disser que não, eu estou indo contra a Bíblia, porque a Bíblia está dizendo que quem encobre as transgressões não vai prosperar. Mas se a pessoa entende, olha, eu vou confessar e deixar, eu alcanço misericórdia. Então, missionária Laura, a gente entende que pela palavra, a misericórdia do Senhor, ela estará sobre a minha vida quando eu deixar a vida de pecado, sim ou não? É isso, irmã Cristina Mascarenha? A misericórdia do Senhor, ela só alcança a minha vida se eu deixar a vida de pecado. E se eu não deixo a vida de pecado, a misericórdia do Senhor está na minha vida? Senão eu estou indo contra a palavra, irmão. Eu não posso pegar versículos isolados e amparar, muitas das vezes, o meu ponto de vista. Nós precisamos propagar o que a palavra diz. A misericórdia do Senhor é tão grande que nós não somos consumidos. Mas por que isso? Porque, na verdade, era para acontecer isso lá no Éden. Porque eles estavam no lugar santo. E Jesus deu oportunidade, Deus deu oportunidade. Deu a sentença que cada um precisava e em Cristo eu vou os reconciliar. Olha só a misericórdia do Senhor, enviando Jesus para morrer por nós. Não é misericórdia? É. Mas só que, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra,
eu preciso ter uma vida convertida. Nós não mais podemos utilizar essa misericórdia, essa bondade para continuar vivendo uma vida de erro. Porque senão a gente confronta com a Bíblia, confronta com a palavra. Irmão, confrontar com a palavra nos leva para cativeiro. Porque assim foi com Judá. Assim como foi com Israel. Confrontar a palavra. Adorar a outros deuses, se misturaram. Deus envia Isaías, envia Jeremias, envia Ezequiel. Os profetas pregando, falando a verdade. E o povo continua fazendo tudo o contrário. O Senhor teve que os levar para onde? Para o cativeiro. Cativeiro é lugar de sofrimento. Cativeiro, irmão, é um lugar terrível. É um lugar que a pessoa não tem direito a nada, a pessoa está vassala na mão do adversário. No cativeiro, irmão, a desgraça, a morte, é tudo de terrível. Quantas pessoas estão cativas na mão de Satanás? Quantas pessoas estão aprisionados? São escravos do adversário. Por quê? Porque está amando o que o diabo tem para oferecer. Ele só tem para oferecer o pecado. Então, nós precisamos de palavra. A palavra, ela faz com que haja na nossa vida conversão. Vamos lá, para o tópico 4. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha só, sabe por que não existe e algumas pessoas não se convertem? Sabe por quê? Ainda tem dúvida de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Deu para você entender aí, igreja? Porque existem pessoas que não se convertem ou ainda não conseguiram se converter. Sabe por quê? Tem dúvida de que Jesus vai voltar. Olha aí, ó, é o que Pedro está falando. Ó. Nos últimos tempos, o que acontece? Virão escarnecedores. Ó, escarnecedores. Andando o quê? Conforme o quê? As suas próprias concupiscências, irmão. Olha aí. A palavra é clara, irmão Mateus. A palavra é clara. Existem pessoas que nos últimos tempos, estão vivendo nos últimos tempos, andam conforme as suas concupiscências. Não, isso aqui eu acho que é certo, vou fazer e ponto final. Mas, meu irmão, é contra a palavra. Mas a palavra está, não, mas eu vou fazer. Escarnecedor. O que é que Paulo escreve para Tito? Ô, Tito, é o seguinte, o herege, depois que você admoestar ele, então ele está dizendo que é para admoestar. O herege é para ser admoestado. Depois tu evita. Não adianta você falar, a pessoa está com a mente cauterizada. A pessoa peca, a pessoa erra, vive na vida de pecado e está tranquilo. Está tranquilo. A consciência, mente cauterizada. Irmão, cristão e pecado não combina. Cristão é nova criatura. Não podemos, de maneira nenhuma, viver na vida de pecado. É a vida de pessoas que não se converteram. E aí, Pedro está escrevendo, ele está sendo bem claro na palavra do Senhor. Andando segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, eu vou viver a minha vida mesmo.
eu vou fazer o que dá prazer à minha carne, não tem problema nenhum. Aí qual é a desculpa? O que eles estavam dizendo? Quando fala assim, ó, e dizendo, olha, preste atenção aqui agora, porque isso é importante. Aonde está a promessa da sua vinda? Desde os meus pais, está aí, ó, porque desde os meus pais dormiram, todas as coisas permanecem. Eu fico pensando aqui, irmão Paulo Vitor, que as pessoas chamaram a atenção deles. As pessoas tentaram fazer com que eles viessem acordar. Olha, não faça isso. Olha, não anda assim. Olha, isso não é agradável. Mas aí diz que eles estavam andando segundo as suas concupiscências. Aí eu pergunto, eles foram confrontados. Aí eles falaram assim, deixa que esse negócio de Jesus voltar o quê? Em outras palavras, é isso que está falando aqui. Eu estou ouvindo isso aí há um tempão. Olha quanto tempo eu estou aí e estou seguindo e venho para a igreja, mas Jesus não volta. Então eu não suporto mais, eu vou dar vazão ao desejo da carne. Cuidado. A gente precisa tomar cuidado. Porque nessa situação toda que nós estamos vivendo, nesse período aí, desse ano de 2020, muitas pessoas já desceram à sepultura, irmão. Muitas pessoas desceram. Então, o que Deus espera de nós, irmã Sheila Moraes? Que nós venhamos manter o nosso corpo, alma e espírito irrepreensível. Alguém pode me ajudar ou tentar refrescar a minha memória de a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, me abrir precedente para viver uma vida de pecado? Alguém pode aí, de repente, você encontrou e eu não encontrei, e você pode me ajudar? Que a Bíblia abre precedente e que Deus, ele acha isso certo, que é possível. Alguém pode me dizer na Bíblia? Irmão, eu não consegui encontrar, mas talvez alguém conseguiu encontrar. Porque esses irmãos aqui, a qual Deus levantou Pedro, eles estavam dizendo assim, Jesus, eu estou ouvindo falar que ele vem há muito tempo, ou seja, eu não suporto mais. Eu estou me guardando, eu estou vivendo uma vida, mas não dá. Mas o Senhor fala, aquele que perseverar até o fim. Amém? A glória a Deus, irmão. É aquele que perseverar até o fim, vai receber a coroa da vida. Não é no meu princípio de caminhada cristã, não é no meio do caminho, mas a promessa é aquele que perseverar até o fim. Pode ser, irmão, que eu parta antes de Jesus vier. Então eu tenho que perseverar até o dia da minha partida. Muitos vão no arrebatamento. Você perseverou até o fim. Então, aqueles que não creem mais, irmão, na volta de Jesus, são pessoas que não se converteram. Porque a volta de Cristo é o evento mais esperado, mais importante para a igreja. Eu preciso acordar e dormir pensando na volta de Jesus Cristo. A igreja, ela não pode ter outro pensamento a não ser, ou seja, acerca da volta do nosso Salvador. É crer com toda a força do nosso coração. Porque quando eu creio e permaneço crendo na volta de Cristo, irmão, eu vou procurar cada dia ser um cristão melhor. Eu não vou me conformar, irmão, de viver conforme o padrão do mundo. E tentar suavizar a minha mente, porque a Bíblia está dizendo que eles eram escarnecedores e andavam segundo a sua própria concupiscência. Ou seja, já, em outras palavras que dizem aí, olha, chutei o balde. Jesus não vem, chutei o balde. Mas o dia e a hora, ninguém sabe. A palavra de Deus diz, que é não abrir e fechar de olhos. É rápido, não dá tempo nem de pedir perdão, nem de ir correndo para a igreja, não dá tempo.
Então, aqueles que têm dúvida acerca da volta de Cristo, irmão, são pessoas que não conseguiram se converter ainda. Estão presas muitas concupiscências deste mundo. 5. Apocalipse 22:11. Apocalipse 22:11. Porque existem pessoas que não se convertem. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça. Ainda, e quem é santo, seja santificado. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Existem pessoas que... Por que existem pessoas que não se convertem? Porque estão deixando a conversão nas mãos de Deus. Entregou a sua conversão na mão de Deus. E eles pensam da seguinte forma: olha como é que é o pensamento dessas pessoas. Quando Deus quiser, Ele me converte. Errado. A conversão é um papel nosso, com a ajuda do Espírito Santo. Entendeu aí, igreja? A conversão, ela é um papel nosso, com a ajuda do Espírito Santo. Deus, Ele nos justificou, Ele nos regenerou. Agora, a santificação é um papel do cristão. Deu para você entender aí, queridos? Amém? Nós, irmãos, que um dia estávamos mortos em pecados e em delitos, estávamos nas trevas, o Senhor olhou para nós e Ele nos tornou santo pela autoridade que pertence a Ele. Naquele momento Ele pagou o preço pela nossa morte, o nosso pecado, e nos deu vida eterna. Ele nos justificou, Ele nos regenerou e nos tornou santo. Porém, Ele diz o que aqui, olha: aquele que é sujo, então continua na sujeira. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Então a Bíblia está me mostrando que existe duas classes de pessoas, sim ou não, irmão? Sim ou não? Existem duas classes de pessoas: os injustos, os sujos, e os santos, e que buscam a cada dia a Não existe o meio termo, irmão. A mistura do santo e o profano existe? Não. Ou eu sou santo, ou eu sou profano. Ou eu sou cristão, ou eu sou ímpio. Ou eu sou justo, ou eu sou injusto. E nós precisamos, irmão, a igreja precisa se posicionar. Se posicionar. No final, eu gostaria que a igreja levantasse um clamor pela minha vida e pela vida da minha família. Tem coisas que quando começa a vir na minha mente, às vezes eu preocupo. E muitas vezes, eu orando essa semana, e já tem algum período, não estou dizendo essa semana não, que eu entendo, irmão, que é o Espírito Santo ministrando ao nosso coração. Existem pessoas que estão com sede da tua queda e da tua família, mas eu quero dizer, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Jesus me levantou, e é Ele que vai me manter em pé, e a minha família em pé, até a volta do Senhor. Sede de chegar, as babas descerem, eu vou esperar. Vai continuar esperando. Vai continuar esperando. Porque há 20 anos eu entreguei a minha vida a Cristo, eu larguei o mundo de pecado. Eu falo, e nesse momento existem muitas pessoas que talvez podem estar ouvindo. Não existe ninguém. E eu não falo isso para a glória, não. Para louvor e adoração do Senhor, que podem ter a capacidade de me apontar. Você está pregando aí contra o adultério, mas você é adúltero. Eu desafio qualquer pessoa para vir e falar. Eu desafio.
Ah, você fala disso de mentira, mas vive mentindo, ou vive roubando, ou vive... Eu falo isso para a glória e louvor do Senhor. Há 20 anos, o Senhor nos resgatou do mundo de pecado. Eu não posso mais viver no pecado. Convivi um tempo da minha vida como novo convertido e vi atitudes de pessoas que hoje eu entendo não eram convertidos. E hoje estão tudo no mundo. Então eu quero te dizer, irmão, passar a mão na cabeça do pecado não ajuda ninguém. Então eu peço à igreja para orar, porque existe uma sede muito grande das trevas, irmão. E muito disso, sabe o que é? Orações contrárias. É de se regozijar, ou seja, esperando a queda. Mas há poder no nome do Senhor. É o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. O Senhor nos chamou para pregar a verdade. E se não for para pregar a verdade, para quê? Continuar na presença do Senhor. Se for para viver uma mentira, para que permanecer? Se no final vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou nós vivemos para Cristo, ou não vivemos. Ou vivemos para Cristo, ou não vivemos. Então nós precisamos pregar a verdade. Jesus pregava a verdade, sim ou não? Paulo pregava a verdade, sim ou não? Os discípulos pregavam a verdade. Mas aí agora vem uma geração que quer moldar a palavra do Senhor, irmã Patrícia, que quer suavizar o negócio, enfeitar aquilo que é feio, de forma como se seja receptível dentro das igrejas. As pessoas não se convertem, irmão, hoje, sabe por quê? Porque está deixando a sua conversão na mão do Senhor. Deus, no dia que tu quiser, tu me liberta disso. No dia que tu quiser, Senhor, tu vai me converter. Mas isso é um papel nosso. Quero voltar à vida de Pedro. Se Jesus, ele não poderia ter... Não, Pedro, tu já está liberto? Porque eu te chamei, então, não, dependia de Pedro. Você acha que Jesus, irmão, ele quisesse, ele poderia interferir, Pedro não ia negar, não podia? Não, tu não vai negar. Assim, da mesma forma que ele orou para que o diabo não viesse destruir, ele poderia: Pedro, tu não vai me negar, não. Tu não vai passar por essa, não. Mas ele esperou que Pedro tomasse a atitude. Irmão, a atitude, ela é nossa. A atitude de não errar, ela é nossa. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. É Ele que nos ajuda. Então eu preciso me agarrar com o Espírito Santo. Porque que a batalha intensa não é nada fácil. Mas a gente precisa lutar, irmão. Precisamos lutar. O céu, e nós precisamos lutar. Vamos tomar a força. Então cada um de nós precisamos lutar e nos unir. Precisamos falar uma só língua. 6. Andam presas ao passado. Por isso que não conseguem se converter. Andam presos ao passado. Não vivem o presente. E não querem pensar no futuro. Olha só. Lembram, estão presos ao passado. Mas quando estão presos ao passado. O passado, sabe o que acontece? Eu escrevi aqui, o passado pecaminoso dessas pessoas ainda os atraem. O pecado pecaminoso, aquela vida de pecado ainda os atrai. Ou seja, está preso ao passado. Enquanto nós estamos presos ao passado, a gente não consegue viver o presente. Vai ver aquelas pessoas que, às vezes, mas era assim, irmão, eu preciso viver o presente. Quem somos nós hoje? Nós somos libertos, nós somos salvos, nós somos lavados, nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos denominados santos do Senhor, justificados pelo sangue do Senhor que foi derramado na cruz.
Somos nova criatura. Eu não posso ficar preso ao passado. O passado já foi. Eu preciso viver um presente com Cristo e pensando no futuro. Qual é o futuro que eu espero para a igreja? É nós morarmos no céu com o Senhor Jesus. Qual é o futuro que nós esperamos para a igreja? Para cada um. O desejo, irmão, da igreja, o desejo desse pastor é que não fique ninguém, nem que está aqui e nenhum das nossas famílias, mas que todos vão morar no céu. Mas para morar no céu é necessário ser fiel aqui. É necessário se santificar aqui. As instruções que eu dou sempre para os nossos filhos, no nosso culto doméstico de terça-feira, acaba, a gente fica no bate-papo ali e conversamos e dialogamos e a gente fala abertamente, isso é pecado, olha, isso aqui não agrada a Deus, e se viver dessa forma aqui, vai morrer, vai para o inferno e não tem outra coisa, a gente fala abertamente. Nós precisamos viver uma vida de cristão. É luta, é. É difícil? Sim, não tem nada fácil. Mas a gente precisa lutar. Se eu me conformar, se eu achar, né, irmão, ficar preso ao passado, eu não vou viver o presente. E se eu não vivo hoje, o que Deus espera de mim, de você hoje? É ser luz do mundo e sal da terra. Como é que eu vou ser luz do mundo e sal da terra se eu vivo preso ao meu passado? Então, por isso que as pessoas não conseguem se converter, porque não larga o passado. A vida que vivia não larga. Constantemente a pessoa vai lá, né, ao convívio daquilo que não era agradável. E isso atrapalha o crescimento espiritual. Gênesis 39, 9. Gênesis 39, 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Isso José falando com a mulher de Potifar. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este mal e pecaria contra Deus? Olha só, todos nós aqui conhecemos essa história de José na casa de Potifar. E ele falando com a mulher de Potifar, que estava tentando o seduzir, dizendo, olha, peraí, eu tenho autoridade aqui nesta casa. E, na verdade, o meu senhor, que na verdade era o esposo dela, não me vedou nada, senão a ti. Aí depois ele fala um negócio completamente diferente. Olha só, ele está numa conversa e depois ele fala algo completamente diferente. No final ele diz o quê? Faria eu este grande mal e pecaria contra? Olha só, querido. Ele não estava falando sobre o Potifar, sobre o pai dele, Jacó. Não está falando nada disso. Pecaria ele contra? Olha só. Ele estava vendo Deus ali. Deus estava do lado dele ali com uma espada. Vai, tu vai, José? Não. Era comunhão. Era entendimento que ele estava ali no Egito, mas não fazia parte do Egito. Então, sabe por que as pessoas não se convertem? Sabe por quê? Porque não honram a Deus. Não honram a Deus. Ou seja, não tem temor de Deus. Não honram e não tem temor. Porque se tivessem temor e se honrassem, não fariam muitas coisas que fazem hoje e que atrapalham na sua conversão. José, ele deu um grande exemplo. Ele não estava ali com Deus fisicamente ali, ele não estava vendo Deus, mas naquele momento de aflição, naquele momento de tentação, o que ele disse? Pecaria eu contra o meu Deus? Querido, as pessoas não se convertem é porque não reconhecem Deus como todo-poderoso, Deus de suas vidas. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão contemplando a todos, os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão como chama, e não há nada encoberto. Tá claro. Então,
queridos, quando a gente entende que as pessoas vivem uma vida desregrada, uma vida distante do Senhor, é porque não honram a Deus. Não honram. Mas Deus vê tudo. Deus contempla a nossa vida, as nossas atitudes. Sabe por que as pessoas não se... O oitavo item aqui, por que as pessoas não se convertem? Não se esforçam na oração e no jejum. Não se esforçam. Não se esforçam na oração e no jejum. O Senhor Jesus falou em um determinado momento, na passagem lá do Gadareno, que a caixa de demônio que só sai... jejum e oração. Então eu entendo que a nossa conversão, ela depende de jejum e oração. Sim ou não, irmão? Então nós, nesse momento, a gente traça um paralelo. Olha, a minha conversão, ela precisa andar paralelo com o jejum, lado a lado. Se eu analiso a minha vida hoje, e eu não tenho uma vida de oração e jejum, irmão, muito difícil haver conversão na minha vida. Por quê? Porque essas castas de demônio que tentam dominar a mente e o coração do ser humano, o próprio Jesus me traz esse ensinamento. Nós não estamos dizendo aqui, querido, de Paulo dizendo, e não estamos dizendo de Pedro, de Lucas, de Tiago, de João, não estamos dizendo não, nós estamos falando que o Mestre Jesus, ele fala que a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Mas para que jejuar se Jesus já fez o sacrifício por nós na cruz? Não é esse o ensinamento que se dizem por aí? Queridos, chega um momento que faz essa pergunta aí para Jesus: por que os teus discípulos não jejuam? Opa, o noivo, o esposo está com ele, mas vai chegar dia que o esposo será tirado e eles terão necessidade de jejuar. Irmão, a igreja, para viver em novidade de vida, precisa ter a prática de jejum e oração. A tua oração é diária e constante. O jejum, você tem uma tua intimidade com Deus. Mas se eu não aplicar isso na minha vida, na sua vida, irmão, é impossível nós vivermos de forma a agradar a Deus. Então, essa noite eu aprendo, e se alguém está ouvindo essa mensagem aí e não conseguiu se libertar, ainda não conseguiu se converter, entre em todas essas situações que o Senhor está nos ensinando nesta noite e aplique o jejum, oração e palavra à sua vida, porque vai acontecer bem rápido essa transformação e esta conversão. Hebreus capítulo 6. Versículo 4 ao 6. Hebreus, capítulo de número 6, versículo 4 até o versículo de número 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois, assim quanto a eles, de novo, olha só, eu quero que você preste atenção nesse final aqui, de novo, crucificar o Filho de Deus e o expõe ao vitupério, ou seja, insultaram Jesus. Em outras palavras, sabe o que é vitupério? Eles insultaram Jesus. Então, por que as pessoas não se convertem? Não valorizam o sacrifício de Jesus na cruz para os salvar. É isso aí. O sacrifício do Senhor na cruz não tem nenhum valor para essas pessoas que não conseguem, não buscam a sua conversão. Por quê? Porque, na verdade, eles estão ofendendo a dignidade e a honra do Senhor. É o que está escrito aqui. Olha, eles caíram, recaíram, voltaram ao pecado, não se arrependeram. Por quê? Eles estão crucificando de novo a Cristo, estão expondo Cristo ao vitupério. As pessoas não se convertem porque não valorizam o sacrifício de Cristo, irmão. Nós somos muito gratos por pequenas coisas que as pessoas fazem por nós, não é isso? Aqui na terra, nós somos gratos e somos ensinados ainda, seja grato.
Agora, por que não ser grato a Cristo? Por que, meu irmão, minha irmã, nós não vivemos uma vida agradável a Deus, reconhecendo que o sacrifício que Ele fez por nós na cruz? Mas hoje a gente vê, irmão, e isso muito tem me preocupado, uma igreja que está dormindo. Uma igreja fácil de ser manipulada. Quando eu digo igreja, irmão, não estou falando específico Deus conosco, não. Estou falando a igreja de forma geral. Tá? A igreja de forma geral. É tudo que o adversário quer. A cada dia aumentando a heresia, são falsos mestres, falsos profetas, pessoas que estão adulterando a palavra, estão pregando a mentira, pregando o erro, introduzindo, irmão, dentro do contexto da palavra verdadeira, introduzindo heresia. Mas se a pessoa não ora, não lê, não estuda a palavra, não medita, como é que vai descobrir isso? Como é que vai descobrir? Muitas das vezes, irmãos, o país ele entra em caos e você não sabe nem por que aconteceu. O preço foi lá em cima. Meu Deus, o que está acontecendo isso? Olha, por quê? Porque nós não somos estudiosos da economia. Mas quem é, já sabe tudinho que vai acontecer. Quanto que vai estar a bolsa, o dólar, as pessoas que estão vivendo aquilo. Então, eles nunca são pegos de surpresa. Quando tem momento de ele vender os papéis deles, eles vendem, de comprar dólar, eles compram, não é de vender, eles vendem, não é de comprar de alguma coisa, de estocar, eles estocam, porque eles já sabem tudo. Nós não sabemos. Então, você quer ser bem-sucedido na vida espiritual? Ore, medita na palavra, viva uma vida com Cristo, e você e eu vamos ser bem-sucedidos, porque quando o adversário começa a planejar, o Espírito Santo logo sinaliza para você. Isso é comunhão. Isso é vida transformada, é vida, irmão, convertida. Porque ninguém cai, irmão, cai, meu Deus, não. Do dia para outro isso não acontece, não. Não acontece, não, de maneira nenhuma. Ninguém erra, ninguém falha, ninguém, irmão, abandona a casa do Senhor do dia para outro. Não, eu não gostei muito da missionária Ana Cristina, não, porque ela chegou ali hoje, não falou comigo, não me deu a paz do Senhor. A partir de amanhã, por que tu não veio mais, pastor? Não quero mais, não. Você é pastor de igreja? Para quê? A irmã entrou ali, missionária, não me deu nem a paz, não falou comigo, fingiu que nem me viu. Não quero mais, não. Isso é falta de conversão, irmão. Porque quem morreu por mim na cruz foi Jesus. Aí você vai falar assim, pastor, então vai para outra igreja, então, que alguém vai te dar a paz do Senhor, mas não deixa Jesus, não. A missionária Ana Cristina fala comigo, tá, irmão? Ela, inclusive, quando não vem no culto, ela fala, pastor, vou dar assistência à minha mãe lá. Ela fala lá, manda... Não abandona não, né? Quando você não vê aí, os obreiros falam. Hoje tem alguns que não vieram aqui, mas falaram, tá? Amém, irmã? Minha esposa até falou que não está gravando aí, o pessoal fala, a missionária não fala com o pastor, não. Já pensou? A missionária fala, dá a satisfação quando não vem, raramente ela falta o culto, né? Raramente. Amém, querido? Então são coisas, irmão, que a gente precisa realmente ter uma vida com Cristo. Aí nós não vamos ser presos de surpresa. E para encerrar, eu quero lhe convidar a ler Mateus 10, 28. Então vamos valorizar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, tá? Essas pessoas que nos sacrificam, não entendem o sacrifício de Cristo, porque verdadeiramente não são convertidos. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Sabe por que as pessoas não se convertem? Não acreditam que existe o inferno, que é um lugar de tormenta e de morte eterna. O que está dizendo aqui? Não temais aquele que mata o corpo. Ou seja, não temas o homem, não temas o sistema. Tenha temor de Deus, do Senhor Jesus, que tem o poder de fazer perecer no inferno o quê? O corpo e a alma. Então, nós precisamos entender que o inferno ele é real. E são para aqueles que viveram na terra, segundo o seu bel prazer, segundo a sua inchada concupiscência, comichão nos ouvidos, e não quiseram
praticar o que a palavra de Deus tem nos ensinado. Amém? Deus abençoe, querida, a igreja do Senhor. Estamos em tempo de guerra. Obreiro Jorge, estamos em tempo de guerra. Diácono Sebastião, estamos em tempo de guerra. A igreja precisa se levantar, a igreja precisa se reorganizar, a igreja precisa estar unida. Irmão, a igreja precisa estar fechada. Precisamos falar uma só linguagem. Não há duas linguagens, existe uma. E aonde está? É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, diaconisa, é a palavra do Senhor, diaconisa Lenira, é a que nós estamos firmados a cada dia, e é o que deve ser pregado aqui na quarta, na sexta, no domingo, na escola dominical, no evangelismo, lá no quilômetro 32, quilômetro 34, aonde nós formos, precisa ser falado a mesma palavra, é a palavra do Senhor Jesus. Unido, nós somos mais fortes. A igreja precisa se reorganizar. Já está no momento, irmão, de nós sacudirmos a poeira. Veio o momento aí, o turbilhão, as coisas todas que nós passamos no início do ano até aqui, já estamos no segundo semestre. Faltam 5 meses para a gente terminar o ano. A igreja precisa se organizar. E eu conto com a ajuda dos meus irmãos. Você que está em casa, irmão, vamos levantar, vamos para a casa do Senhor, hein? Se você tem problema de saúde, fica aí. Mas se você está saindo da sua casa para trabalhar, você pode sair também para vir para a igreja. Se você está saindo daí para ir para banco, está saindo para ir para mercado, está saindo, você pode vir para a igreja, hein? Porque a gente precisa estar junto, olhando um para o outro, entendendo a necessidade e o que um e o outro está passando. Porque não é tempo de a gente estar indo na sua casa se visitar, porque nós não sabemos qual é a situação que está de saúde da sua família, nós não sabemos. Domingo, pela manhã, o Senhor nos orientou, irmão, de chamar 4 irmãos que têm o seu veículo, que pudesse ir com a sua família, estritamente a sua família, para a gente visitar alguns irmãos idosos e que estavam com problema de enfermidade que não podiam vir à igreja. De forma que não houvesse aglomeração e nós nem entramos na casa de ninguém. No máximo na calçada, ou alguns, quando tinha tipo uma garagem, se entrou na garagem, oramos e fomos embora. Então, por isso que a igreja não foi, porque não dava chamar toda a igreja, todo mundo, porque a gente ia na casa específica de alguns irmãos que estão muito tempo sem poder vir na igreja. São irmãos idosos que têm problema de saúde ou que estavam com problema de saúde. Agora, eu quero lhe convidar, meu irmão, vamos se levantar, vamos vir para a casa do Senhor. Vamos nos reorganizar, orando, clamando, porque vem muita coisa aí pela frente. Eu quero te dizer que sozinho eu não vou conseguir dar o suporte para todo mundo, não. Em casa, eu ter que... Não dá, não. Vamos se fortalecer. Já está no momento de nos levantar para a gente combater contra o mal. Porque nós estamos vendo um mundo desunido. Amém, irmão? Um mundo que está a guerra de homem com mulher, de pobre, com que pessoas que estão... que tem uma condição financeira melhor, estão querendo colocar guerra de raças, de preto com branco, amarelo com indígena. Irmão, isso há poder no nome de Jesus, irmão. Não existe. Entendeu, querido? Estamos começando a ver a perseguição sobre a igreja em alguns países de forma mais incisiva, e a igreja precisa estar forte. A igreja precisa estar buscando. Então eu quero lhe convidar, vamos nos levantar e vamos vencer. Eu convido a igreja a ficar de pé para nós orarmos ao nosso Senhor. Irmã Tainã depois estará louvando a Deus, tá, minha irmã? Estará louvando ao Senhor para recolhermos dízimos de oferta, mas nós vamos orar agora, irmão, para pessoas que têm dificuldade de conversão. Talvez você conhece alguma pessoa aí, você em espírito ora por essa vida, apresenta, tá? Porque, irmão, a árvore não se conhece pelo fruto, sim ou não? Não é isso que a Bíblia está dizendo? A árvore se conhece pelo fruto. E aí a gente precisa entender que a nossa vida precisa dar fruto.
O que João Batista falou com aquela galera que vinha se batizar lá, correndo? Raça de víboras. Quem ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos? Ele está dizendo, os frutos que vocês estão gerando não é de pessoas arrependidas, não. Mas eu acho que João Batista pegou pesado com essa palavra, né? Acho que Jesus ficou até triste com ele, né? Ô, tadinho, João Batista, eles querem se batizar e você vai agora dar uma lapada dessa galera? Da dos fariseus, os publicanos, os saduceus. O saduceu não cria, né? Na verdade, e muitas coisas, e era um combate. Os saduceus, irmão, era uma grande empecilho lá para Jesus, os publicanos, os fariseus, mas Jesus falou a verdade. Então, querido, a árvore se conhece pelo fruto. Então, vamos orar, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. A igreja levanta um clamor nesse momento, Senhor, para vidas que Tu conheces cada um, que precisa, Senhor, de uma intervenção divina. Ó Pai, para que o Espírito Santo venha abrir a visão, Senhor, o campo da visão espiritual, para que essas vidas, Senhor, venham ter desejo, Senhor, de verdadeiramente viver uma vida convertida, largar o passado, viver o presente, pensar no futuro, crer na volta de Jesus Cristo, entender, Senhor, que o inferno ele é real, ele existe, e são para aquelas pessoas que se esqueceram de Ti, Senhor, que zombaram de Ti, Senhor, e que não valorizaram a Tua palavra. Dá força, Senhor, para cada um de nós, para orarmos, jejuarmos, meditarmos na Tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, nós precisamos temer e honrar a Ti, Senhor. Muitas vezes estamos temendo, honrando somente o homem, mas, Senhor, nós precisamos, Senhor, honrar a Ti, temer a Ti. Abençoa, Senhor, toca nessas vidas nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço por todos aqueles que fazem parte do Ministério Deus Conosco. Abençoa, Senhor, essas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa, Senhor, cada família, meu Pai. Entra com providência. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos, certo, da nossa vitória. Amém, amém. A igreja pode sentar, nossa irmã Tainã estará louvando ao Senhor e nós vamos recolher dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Amém? Aleluia. Sal da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que
essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, queridos, vamos ficar de pé. Quero chamar a missionária Ana Cristina para orar por nós, né? Vem aqui minha esposa, João Lucas, Ana Luísa. Peço que a igreja continue clamando. A igreja ora, eu sei que a igreja ora. A igreja é uma grande bênção na vida da minha família. Eu sinto o carinho e o amor que essa igreja tem por nós. E é isso que nos sustenta em pé, irmão. É a tua intercessão, a tua oração. Então nós carecemos das orações, porque isso o Senhor tem palestrado, né? De forma, olha, mas vocês têm ainda filhos adolescentes. Cuidado que não sabe o dia de amanhã. O Senhor cuida da minha família, irmão. Porque há 20 anos eu larguei tudo quando o Senhor me chamou para fazer a obra. E o Senhor é maravilhoso, é Ele que sustenta a minha família. Não é eu que tenho sabedoria não, meu irmão, mas é o Senhor. É Ele que cuida do meu filho, da minha filha. É Ele que cuida do meu casamento, cuida da minha esposa, cuida da minha vida, cuida da minha carreira. É Deus que cuida. E a igreja tem intercedendo. E eu quero dizer que eu amo estar trabalhando para o Senhor nesta igreja com esses irmãos, porque a gente sente o carinho, o amor e a intercessão. Mas o Senhor, querido, Ele traz à luz o oculto e o escondido. Nada fica escondido. E eu creio que em breve o Senhor, Ele estará mostrando e jogando. Eu já creio que Ele já jogou por terra, porque quando o Senhor fala, Ele corta o laço. Amém? Vamos orar, missionária. Ora, e já ora também pelo término, tá bem? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando pela família do pastor. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Senhor da glória, na Tua presença, ó Pai, nos encontramos na noite desse dia, Senhor, no nome de Jesus, clamando a Ti, ó Senhor da glória, pela família do Teu ungido. Toma, Pai amado, Pai querido, esta família nas Tuas mãos, Senhor. Pai amado, Pai querido, vá de encontro neste momento, lar do Teu servo. Pai amado, Pai querido, Deus santo e poderoso, no nome de Jesus, vá jogando por terra tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Tudo, Pai amado, Pai querido e santo, que tem tentado contra a vida, meu Senhor da glória, do Teu ungido, contra o ministério do Teu ungido e da sua família, meu Senhor da glória, vai lançando por terra pelo poder que há em Ti, meu Deus. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, vai desfazendo toda obra, Pai amado, Pai querido, todo laço, toda invertida, Pai amado, de Satanás contra a vida, Pai amado, do Teu ungido e da sua família, meu Senhor, vai lançando por terra. Pai amado, Pai querido, nós temos, ó Deus amado, uma promessa sobre nossas vidas, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerá contra a Tua igreja, Pai amado, que toda ferramenta preparada, Pai amado, Pai querido, contra esta família não prosperará. Por isso, no nome de Jesus, vai revestindo eles, meu Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Completa, Pai amado, Pai querido, a Tua vontade na vida dele, meu Senhor. No nome de Jesus, toma o ministério, Senhor, da Ana Luísa nas Tuas mãos, o ministério do João Lucas, da missionária Kelly, do meu pastor, Senhor, toma nas Tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, toma esta família nas Tuas mãos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Deus, nós também queremos, ó Deus amado, entregar a Tua igreja nas Tuas mãos, ó Pai. Leva-nos embaixo da Tua paz, da Tua segurança, ó Deus santo, Deus querido. Nos dê, Senhor da glória, uma noite abençoada, cheia do Teu Espírito Santo, meu Senhor. Que nós possamos, ó Deus amado, Deus querido, sair daqui revestido do Teu poder e da Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus leve cada um em paz, irmão. Domingo de manhã estaremos entrando na segunda fase da nosso trimestre de escola dominical. Vamos aprender sobre as primícias. Então eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes e maravilhosas para continuar falando, através dos servos do Senhor, ministrando a palavra. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, que a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja fiel que aguarda a vinda de Jesus, e que todos digam amém. Ebenezer. E por isso a vitória é nossa. Maranata. Jesus está voltando. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe os nossos irmãos que estão em casa, para a glória e louvor do Senhor.